Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa, na sua presença, neste primeiro culto de domingo do ano de 2026. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede. Também queremos, nesta feita, agradecer a confiança do nosso coordenador, o evangelista Jailson Fernandes, em nos confiar a estarmos trazendo, nesta noite, uma reflexão bíblica da parte de Deus. Desde já, eu quero rogar a oração dos irmãos em nosso benefício. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos, com a autorização do nosso coordenador, distanciando do texto em que ele leu, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 7, Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo de número 37, para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se de sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, o ministério de Jesus foi um ministério marcado por milagres. João diz que, se fosse escrever tudo quanto Jesus fez no seu período do ministério, nos 3 anos aproximadamente, nem todos os livros da terra poderiam conter as atividades, os milagres, tudo que Jesus tinha feito no período em que ele teve no seu início do seu ministério. E quando nós falamos isso, nós entendemos que o período em que Jesus fez o seu ministério, em que ele teve aqui, foi um ministério composto de vários milagres. E quando nós vemos a respeito dos milagres, há várias frases a respeito de milagres. Nós ouvimos muita gente falar que milagre não se explica. E os milagres de Jesus, cada um, se nós observarmos, foi feito de maneira específica. Às vezes até a doença era a mesma, o problema era o mesmo, mas Jesus agia de forma diferente. Quando nós olhamos para Bartimeu, Jesus chamando, ele clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus o chama, pergunta e dá ordem e fala, e ele é curado. Já outro cego, Jesus faz de uma forma diferente. Ele cuspe no chão, pega o lodo, coloca no olho do cego. Era o mesmo problema, era a mesma situação, mas a forma de Jesus fazer era e é diferente. Não é diferente no período em que Jesus esteve aqui. Acredito aqui, se eu fosse perguntar, vai ter irmãos que teve problemas parecido comigo ou parecido com algum irmão que está do seu lado, e vai entender que a maneira de Jesus fazer foi diferente na vida de cada um. Quem me entende, diga amém. Quando nós olhamos para este milagre
de Jesus, deste surdo e gago, nós observamos que 2 evangelistas narram este episódio, Mateus e Marcos. Marcos no capítulo 7, do 31 ao 37, e Mateus, do capítulo 15, do versículo 30 em diante, vai narrar este momento, este milagre, em que Jesus faz, é o mesmo momento na vida daquele homem. Porém, Marcos faz questão de trazer detalhes a respeito deste homem. Jesus vinha, irmão, de um momento cansativo. Nós vemos isso em Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30, que vai falar a respeito da mulher cananeia, que os irmãos conhecem a história, de que Jesus estava cansado e pede para que ninguém fosse ao encontro dele pedir algo. Por quê? Porque Jesus vinha cansado, Jesus já tinha andado por cima do mar. Nós vemos isso em Marcos capítulo 6, do 45 ao 56. No capítulo 7 de Marcos, do 1 até o 23, Jesus tem uma discussão cansativa, porque Jesus vai orientar a respeito dos anciãos. Então, Jesus vinha de um condicionamento, cansaço físico e mental. E aí é quando nós vemos que quando ele chega em Tiro, na região de Tiro e Sidom, a mulher cananeia fala com ele. E é interessante que após isso, Marcos, ele vai falar que ele vai saindo desse território. Acompanhe, por favor, o capítulo 7 e o versículo 31. E ele vai dizer no verso 32 que trouxeram-lhe um surdo. Mas não foi apenas um surdo. Veja aí, por favor, Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 29 e 30, diz assim: partindo Jesus dali, é o mesmo momento da história, mas Mateus vai narrar de uma forma diferente. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subiu a um monte, assentou-se lá. Veja, Mateus diz que Jesus chega, se senta, por quê? Entendemos que ele estava cansado. Sim ou não, irmãos? Aí o versículo 30 diz assim: e veio ter com ele o quê? Muito povo. Foi muita gente. Por quê? Porque Jesus estava ali. E por Jesus estar ali, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. E o texto diz que muitos vieram com ele. E o que traziam? Traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Então, nós vemos aqui que foram muitos. Era uma grande quantidade que vinha para Jesus. Mas Marcos, irmãos, Marcos faz questão de narrar a história deste jovem, deste rapaz, que ele tinha um problema. Muitos enfermos foram levados. Muitas pessoas chegavam. Não sei como era que Jesus fazia o milagre, mas nós entendemos aqui, irmão, que podemos entender assim, dessa forma, que o que eles observaram, o texto diz em Mateus, voltando para Marcos agora, diz que trouxeram ele, e quando trouxeram ele, versículo 32, as pessoas que trouxeram aquele surdo e aquele mudo, o texto diz que ele falava dificilmente, que ele tinha um problema, e aquelas pessoas rogaram-lhe que impusesse o quê? As mãos sobre ele. Então, irmão, eu entendo, me permitem imaginar, que as pessoas observavam a forma como Jesus estava fazendo o milagre. Quem sabe era muita gente, e eles observaram que em alguns Jesus colocava a mão. Por quê? Porque se eles pediram, é porque eles observavam a maneira como Jesus estava fazendo o milagre no meio de muitos. Podemos entender isso, sim ou não, irmãos? Aí eles observam a forma como Jesus estava tratando. Chegava um coxo, me permita conjecturar, colocava a mão, o coxo era curado. Aí chegava um surdo, colocava a mão e o surdo era curado. Aí eles observando, aí vai chegando, não sei se era uma fila, mas vinha se aproximando. Quando eles trouxeram, ele disse: Senhor, me permita fazer aqui uma colocação. Senhor, deixa eu te ensinar a fazer o milagre. Coloca a mão.
Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes o milagre não vai ser como a gente quer. Deixa eu repetir mais uma vez. Às vezes a gente espera que seja igual a lá do irmão A, do irmão B. A gente está com o mesmo problema. A gente espera que Jesus vai simplesmente colocar a mão. Por quê? Porque era parecido com o nosso problema. E tinha alguém que tinha o mesmo problema. Mas deixa eu te dizer, o nosso milagre, o teu milagre, não vai ser do jeito que nós queremos. Ele rogou, irmão. Rogar, irmão, não é pedir, não. Rogar é um sentimento de desespero. Senhor, coloca a mão. Deixa eu te ensinar a trabalhar. Deixa eu te ensinar a fazer o milagre. Quem sabe o ano de 2025 não foi o ano do jeito que você queria. Não foi o milagre do jeito que a gente esperava, que aconteceu do jeito que a gente imaginava. Mas deixa eu te dizer, você iniciou no lugar certo. Você trouxe. Você trouxe no lugar certo. E Jesus está aqui. Você crê nesta noite? Primeiro ponto, irmãos. Queriam ensinar Jesus a fazer um milagre. Coloca a mão. Aleluia. Aí Jesus olha para ele e diz, com você vai ser diferente. Deixa eu fazer um negócio, com você vai ser diferente. Eu vou repetir nesta noite, com você vai ser diferente. Aleluia, aleluia. Quem sabe você escutou muita gente dizendo o mesmo problema que você tem. Dizendo, Jesus fez assim na minha vida. E você até pensou, vai ser desse jeito, vai ser igualzinho. Jesus está dizendo, vai ser não. Vai ser do jeito que Ele quer. Da forma que Ele quer. Aleluia. Aleluia. Não vai ser do jeito que a gente ouviu, mas vai ser do jeito que Ele quer. Aleluia. Aí ele diz, olha, com você vai ser diferente. Primeira coisa que ele faz, eles queriam ensinar. Segundo, Jesus disse, olha, com você não vai ser para todo mundo ver. Eu vou levar para o particular. Com você tem que ser só eu e você. Não é para ninguém ver, não é para ninguém entender. Porque, irmão, é interessante, porque Jesus estava colocando a mão, mas quando chega esse surdo, ele diz, eu vou fazer diferente, vem para cá para o particular. Ele tira a parte, agora eu vou tratar com você. Aleluia. Às vezes, para Jesus fazer um milagre, ele tem que levar a gente para o particular. Tratar com a gente, deixar a gente sozinho, só a gente e ele. Aí eles olham, você queria de um jeito, mas vai ser do jeito que eu quero. Não vai ser da forma que tu queres, vai ser da forma que eu quero. Não vai ser como tu imaginou, mas vai ser como eu planejei, porque tudo já está arquitetado. Você crê nesta noite que tudo já está arquitetado por Jesus? Jesus leva para o particular. E quando Jesus leva para o particular, Jesus faz diferente. Como eu disse, eles pediram a mão. Aí o texto diz que Jesus faz de forma diferente. Versículo de número 33, acompanhe por favor. Por isso que eu falei, cada milagre é de uma forma. Versículo 33 diz assim, tirando a parte de entre a multidão. Por quê, irmão? Porque se Jesus fizesse da forma como ele fez, talvez algumas pessoas que estivessem ali podiam se escandalizar da forma como Jesus fez. O texto diz que Jesus chama a parte, chama para o particular, e o texto diz que ele era surdo e falava dificilmente. Ele não ouvia, mas era como se ele tentasse falar. Porque o texto diz que ele falava. Ou ele emitia som. Era algo que ele tinha uma dificuldade, era difícil. Ele abria a boca, irmão, ele queria falar. E era algo como se estivesse segurando ele. Aí Jesus disse, eu não vou colocar a mão, vem cá para o particular.
Porque o teu negócio é diferente. Não é parecido, não é a mesma coisa. Aleluia. Aleluia, é diferente. O teu problema é diferente. Aí ele traz para ele, ó, e diz assim, o texto diz que Jesus não tocou, não colocou a mão como eles pediram. Aí Jesus com o dedo toca nos ouvidos. Tocou no primeiro problema, porque o texto diz assim, irmão, surdo primeiro. Aleluia. Ele era surdo e não falava. Jesus, eu vou tocar nos dois. Se o problema for um, ele resolve. Se for dois, ele resolve. Se for três, ele resolve. Se for quatro, ele vai começar pela ordem. Porque Jesus não trabalha de maneira desordenada, não. Ele vai pela ordem. Primeiro ele diz, eu vou resolver primeiro o problema de audição. Porque ele não fala, porque ele não ouve bem. Porque a gente só fala porque a gente ouve. Entende porque a gente... Aí Jesus, vou começar. Aleluia, você crê nesta noite que Jesus está começando pelo primeiro problema, surdez. Aí ele toca, tocou no ouvido, tocou no primeiro problema. Aí ele diz, tem o segundo, a boca. Aí o texto diz que Jesus cuspindo no dedo de Jesus. Não é que Jesus cuspiu na boca dele. Amém, irmãos? No dedo. Ele vai com o dedo ele toca no ouvido. Está resolvendo um problema. Você crê que ele está resolvendo? Está indo o dedo dele. O dedo dele está indo no problema nesta noite. Jesus está tocando no problema nesta noite. Aleluia, ele está tocando. Aí primeiro ele toca no ouvido e diz, vou resolver a surdez. E agora, eu resolver a surdez, você vai falar. Ele vai, agora eu vou tocar na boca. Aleluia. Aí quando ele toca, irmão, ele olha para os céus, versículo 34, suspira e dá ordem. Efatá. Que quer dizer, abre-te. Mas o que eu acho interessante, eu já estou concluindo, é que o versículo 5, irmãos, o versículo 35, diz que a ordem de Jesus causou 3 situações. Versículo 35 diz, e logo se lhe abriram. Primeira coisa, Jesus, a ordem de Jesus abre. Você crê nesta noite? Não sei o que está fechado. Não sei o que foi fechado no ano de 2025, mas eu quero te dizer nesta noite que a ordem de Jesus, a primeira ordem de Jesus vai ser para abrir. Você crê que Jesus está abrindo as janelas do céu nesta noite? Primeiro ele abre. E depois que ele abre, irmão, o texto vai dizer, primeiro ele abre os ouvidos e segundo, a prisão da língua. A primeira ordem de Jesus é abrir. E a segunda, libertar. Você crê nesta noite que Jesus está quebrando correntes, quebrando prisões, coisas presas nesta noite? Jesus está dando a ordem. A ordem já foi falada, aleluia. A ordem de Jesus é efatá. Ele está abrindo o que está fechado e quebrando as correntes do que está aprisionado. Se for a mente presa, tem a abertura de Jesus. Jesus está abrindo mentes presas nesta noite. Fechei a Bíblia. E terceiro, irmão, e desfez. Marcos diz que a prisão da língua se desfez. E me dá a entender, irmão, que só se desfaz algo que foi feito. Eu não sei o que foi feito. Eu não sei o que foi que deixaram feito no ano de 2025.
Aleluia, algo que foi feito. Aí Jesus disse, primeiro eu vou abrir, depois eu vou quebrar as correntes, depois o que tiver feito, Jesus está desfazendo. Se foi palavra de maldição, nesta noite Jesus está desfazendo. Se foi palavra falada, dizendo, não vai sair do lugar, vai permanecer, Jesus está fazendo. Eu estou desfazendo palavra contrária, Jesus está desfazendo nesta noite. Não sei qual foi a palavra que você recebeu no ano de 2025. Aleluia, que alguém disse, não vai acontecer, já está feito. Mas nesta noite a ordem de Jesus, eu estou desfazendo. Estou desfazendo o diagnóstico do médico. Aleluia! Você crê nesta noite? Estou desfazendo. Alguém disse assim, eu vou fazer para você não sair do lugar, não andar mais. Jesus está desfazendo. Com a permissão do nosso pastor, quero convidar você nesta noite que ouviu a palavra de Deus, que sentiu a presença de Jesus, que Jesus quer iniciar o ano de 2026 de uma forma diferente na tua vida. Quem sabe você conhece Jesus de ouvir falar, mas Jesus quer te levar para o particular, quer te dar experiência com a autorização do nosso coordenador, onde está a Primeira Vida, que quer ter um particular com Jesus. Jesus quer abrir as portas, Jesus quer tirar as prisões, Jesus quer quebrar as correntes e Jesus quer desfazer tudo aquilo que foi feito.